Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que existe aqui no canal te ajude a dar um passo mais importante na direção da sua consistência, se é que você ainda não tem. Deixo sempre na descrição do canal, na descrição dos vídeos, os canais para você falar comigo diretamente. Chat do Facebook, e-mail para você se registrar e receber diretamente no seu e-mail todo material novo que eu publico. Sempre que eu publicar vai direto no seu e-mail, sem você precisar ficar vindo aqui para ver se tem material novo. Até porque o YouTube às vezes não te entrega notificação, né, mesmo que você seja inscrito. E peço que, se você não for inscrito no canal, de qualquer maneira, se inscreva, ativa a notificação, né, e sempre avalie o vídeo para eu saber se o assunto tratado te ajuda, né, se é uma coisa que você gosta, para eu poder repetir o assunto, abordar um pouco mais, até mais com maior profundidade, para melhorar seus resultados daqui para frente. Se você já é inscrito no canal, já segue, muito obrigado. Também espero que você venha alcançando um pouco mais de conhecimento, de estudo, com base no que eu publico aqui. Bom, você não está me vendo de novo porque dessa vez eu quero falar com você a respeito de risco, tá? E dessa vez aqui, eu vou te mostrar um risco muito comum que as pessoas tomam hedge em mercado de probabilidade, tá? Fazendo back, fazendo operações, fazendo lei, fazendo qualquer tipo de operação no mercado de probabilidades, tá? Vou usar dois jogos para mostrar isso para você. Em primeiro lugar, eu preciso que você entenda qual é o conceito de risco, tá? Toda vez que a gente faz análise prévia, a gente está tentando absorver informações que tragam para a gente alguma tomada de decisão na hora do jogo, tá? Toda vez que você opera baseado em análise prévia, você não está investindo exatamente no jogo, tá? Você não está botando o seu dinheiro no que está acontecendo no jogo. Você está investindo em informações, certo? Um punter, quem é punter, sabe melhor disso, porque ele adquire informações para colocar o dinheiro no mercado, seja lá o que esteja acontecendo no jogo nesse momento. Então a gente não investe em live, a gente investe em informação. Essa informação é válida, então a gente vai botar o dinheiro na informação, certo? Se a gente fizer um paralelo com o mercado de ações, é bem parecido, tá, com isso que a gente faz aqui. Quando um trader de mercado de ações, de bolsa de valores, coloca dinheiro no mercado, antes de colocar, ele faz uma avaliação do cenário da empresa que ele está pensando de investir. Ele faz uma avaliação do cenário do país onde a empresa que ele quer colocar o dinheiro dele, onde a empresa está instalada. Então, ele faz uma série de estudos que forneçam para ele um parâmetro, ou vários parâmetros, do que pode interferir no valor do investimento. Quando eu digo valor, significa potencial de lucro, tá? Alguma coisa que interfira na validade do investimento que ele está fazendo para o longo prazo, tá? Para que esse longo prazo retorne lucro. Quando a gente faz análise prévia, e aliás, esse é o principal ponto que as pessoas falam que a análise prévia não funciona, porque elas simplesmente tentam, além de não saber quais parâmetros ler numa análise prévia, como eu trouxe no vídeo anterior, as pessoas não fazem nenhum tipo de avaliação
de risco. Então, não existe como ter sucesso com a análise prévia, usando a análise prévia para ganhar dinheiro. Não tem como você ganhar dinheiro com análise prévia se você não fizer avaliação de risco sobre a sua entrada, certo? Então eu vou usar aqui, dito isso, na prática eu vou te mostrar aqui onde está o risco, por exemplo, do mercado de probabilidades. Vou usar o mercado de probabilidades aqui como exemplo, mas todos os mercados que você quer usar para operar, você precisa usar avaliação de risco. Todos os mercados possuem a maneira correta de fazer avaliação de risco, ok? Isso que eu vou mostrar aqui não é, que fique bem claro, isso que eu vou mostrar aqui não é 100% da forma de avaliar risco em mercado de probabilidade. Eu vou mostrar para você o que é que dava para se precaver se você quisesse fazer operação em mercado de probabilidade nesses jogos que eu vou mostrar para você de que maneira a avaliação de risco já indicava que uma entrada em mercado de probabilidade poderia ser arriscada, certo? Que você poderia evitar um prejuízo. Então vamos lá, vou usar primeiro aqui o jogo do Fulham, aconteceu nesse sábado, né? Dia 7, meio-dia começou esse jogo aqui, horário de Brasília, meio-dia. O jogo acabou 2-1 para o Bristol, tá? Antes de mais nada, eu quero te mostrar as odds que o mercado te dava antes do jogo começar. Então a gente tinha uma back no Fulham no valor de 1,70 e a gente tinha uma back no Bristol no valor de 5,2. Ora, se você não faz avaliação nenhuma de risco, simplesmente bate o olho no valor das odds iniciais e começa assistindo o jogo, tá? Fatalmente você vai vir aqui e vai tender, como a maioria faz, você vai tender a querer assistir uma parte do jogo sem fazer análise nenhuma, tá? Tô falando o que é feito normalmente por aí. Você vai tender a assistir uma parte do jogo e qualquer motivo que você veja o Fulham chutando pro gol, você vai querer entrar. Ou você vai entrar na back ao Fulham, ou você vai entrar na lay ao Bristol. Somente porque a odd está desse jeito aqui e somente porque a movimentação do jogo está te mostrando um determinado sentido. Tá? E o sentido pode ser o mesmo das odds, ou seja, com um valor maior no Fulham, tá? Valor maior que eu digo, probabilidade maior, né? No Fulham, como o mercado indica. Só que o jogo acabou 2-1. Aí você vai falar pra mim, porra, mas isso aí é a variância, né? A gente tinha um favorito e isso acontece. A zebra ganha jogo. Mas será mesmo que não dá pra gente saber se a zebra pode ganhar um jogo? Será mesmo que não dava para você esperar determinado valor acontecer primeiro para depois você fazer a sua entrada sem expor o seu dinheiro em coisas iniciais, né, se baseando em movimentação, apenas movimentação de jogo, coisas que normalmente trazem head para as pessoas, né? A maioria toma head assim. Assisto o jogo, ponho o dinheiro, o jogo tá do jeito que eu achei que deveria estar, né? Tô lá vendo o time chutando pro gol, atacando, quando vê, toma o gol, eu tomo prejuízo. Ora, vou te mostrar aqui por que uma back no Fulham e uma lay no Bristol operar em mercado de probabilidade não teria valor nesse caso, se você soubesse fazer avaliação de risco para isso aqui na análise prévia. Em primeiro lugar, jamais se faz back num time
Tá? Toda vez que eu começar uma explicação aqui, tenha em mente que a back no Fulham começou como favorito. Tá? Então, para começar, jamais você tem que ir na direção do mercado quando o confronto direto nos últimos 3 anos aponta prevalência de resultados para o time oposto. Tá? Jamais faça back no favorito, jamais faça lei a zebra, caso o confronto direto te indique um padrão invertido. Ou seja, aqui a gente tinha o Fulham como favorito, porém o confronto direto a gente tem aqui 5 jogos onde o Fulham ganhou apenas um jogo e os outros 4 ele não venceu. O Bristol, na maioria das vezes, o Bristol fez de 2 gols para mais, ok? É o que está escrito aqui, ó, no confronto direto. Se você esquece o placar do jogo, tá? Imagina que você está vendo isso daqui com um placar de 0-0, o jogo não começou, você está avaliando o risco da sua entrada. Então estou te mostrando, não faça mercado de probabilidade quando o confronto direto mostrar isso aqui. Ou então, quando o favorito, aquele time que você depende dele, costuma fazer jogos de BTS no confronto direto. Ou seja, ele sofre, tá? Ele costuma ser um jogo disputado contra esse time exato que você está usando ali, tá? Que ele está enfrentando ali. Não faça mercado de probabilidade logo de início. Se puder, espere o valor para cair no confronto direto, ok? Outra questão, outro fator de avaliação, tá? Olha aqui, o Bristol é 5º colocado. Se a gente vier na análise classificativa do adversário, o Bristol como 5º colocado, ele fica aqui, ó, embaixo do Nottingham Forest, que o Fulham já tinha jogado numa rodada anterior aí. Aqui nessa área, perto do Bristol, tá? Perto do 5º colocado, o Fulham jogou contra o West Bromwich e jogou contra o Nottingham Forest. Esses 2 jogos que tem aqui, ó, o que aconteceu com os resultados do Fulham? Ele não venceu os jogos e já tinha perdido um jogo de 2-1 para o Nottingham. Empatou com o West Bromwich, tá? Você está vendo aqui que são jogos de BTS, certo? São jogos de BTS. Ou seja, o Fulham não joga bem contra times da parte de cima da tabela, onde o Bristol já fica. Então você já tem 2 parâmetros de risco para fazer mercado de probabilidade aqui. Um deles é o confronto direto, que indica que o Bristol tem favoritismo quando eles se enfrentam. E outro risco é que o Fulham não joga bem contra times da parte de cima da tabela, onde o Bristol fica. Tá? E um terceiro fator de risco são os momentos de gols. Se a gente pegar o potencial de gol marcado do Bristol, toda a barrinha verde é potencial de gol marcado do Bristol. Tá? Um time que tem muito gol marcado assim, ó, assim como o Bristol tem aqui, ó, a partir dos 30 minutos de jogo até o final, você tem extremo risco quando depende do time oposto. De novo, o Fulham era favorito de acordo com as odds. Só que o Bristol tem favoritismo no confronto direto. O Fulham não joga bem contra times da parte de cima. E o Bristol tem consistência de gol marcado a partir dos 30 minutos de jogo. Não dependa do favorito. Nesse caso, a sua entrada é de extremo risco se você fizer uma entrada desse jeito, dependendo do favorito. Espere o melhor momento para fazer uma entrada no mercado de probabilidades. Não faça back no favorito, não faça lei a zebra, mesmo que o jogo esteja movimentado nessa direção, ok?
Bom, então aqui o risco era esse, tá? Esses são alguns riscos, tá? Como eu falei, existe uma cascata de avaliação que a gente precisa executar para cada mercado que a gente quer usar para operar e finalizar a conclusão a respeito de avaliação de risco. Isso que eu estou mostrando aqui são alguns dos riscos que interferiram para o jogo acabar 2-1 para zebra. Se você soubesse avaliar esse risco, se é que você operou aqui em mercado de probabilidade nesse jogo, né, e tomou um prejuízo, você tomou esse prejuízo por causa disso. E basta você imaginar que todo jogo que você vai operar, existe a maneira de você driblar esse risco. E não é para probabilidade só, é para todo o mercado que você quer usar. Lógico que não vão ser a mesma leitura, né? Esses pontos que eu te mostrei aqui para mercado de probabilidade não são os mesmos que você vai olhar para o mercado de gol. Óbvio que não é. Só que existe a maneira de você fazer a avaliação do seu mercado, do mercado que você vai usar, tá? Não ficou claro ainda? Tá achando que isso aqui foi acaso? Então vou te mostrar mais um. Everton 3-1 no Chelsea, tá? Esse jogo aconteceu hoje também, é sábado, dia 7. Esse jogo começou 9h30 da manhã e acabou 3-1 para o Everton. Vamos dar uma olhada nas odds iniciais. O Everton estava com odd de 3.25, o Chelsea com 2.28. Esse mercado aqui não estava exatamente dando favoritismo claro para o Chelsea, mas estava. O Chelsea era ligeiramente favorito. E obviamente, tá? Se você vem aí tomando prejuízo em mercado, obviamente você sabe que a camisa do Chelsea, ou camisa do City, camisa do Real Madrid, seja lá qual camisa for, de time grande, contra um time mediano de qualquer campeonato que seja, qualquer coisinha que você vê durante o jogo, se você for usar o InLive para operar, qualquer coisinha que você vê esse time favorito, né, o time de camisa, qualquer coisa que você vê ele executar no jogo, chutando para gol, pressionando o adversário, botando atacante no lugar de zagueiro, no lugar de volante, você vai tender a entrar no mercado a favor desse time, lei no outro. Você vai fazer isso. É óbvio que você vai fazer. Só que essa é uma entrada motivada pela falta de conhecimento. É uma entrada motivada pela impulsividade do InLive sem conhecimento prévio, tá? E vou te mostrar aqui de novo que você poderia evitar um prejuízo nesse jogo aqui. Lá no jogo lá, o Chelsea pressionando, e você vai lá e tenta alguma coisa contra o Everton ou a favor do Chelsea e toma um prejuízo, tá? Então, primeiro, confronto direto, a gente tem aqui 7 jogos, 4 deles o Chelsea venceu, e 3 deles o Chelsea não venceu. Ailton, mas você acabou de falar para mim no outro jogo ali que toda vez que o confronto direto apontar um favorito, né, um time que leva vantagem no confronto direto, a gente pode confiar, ou não é para pensar em fazer. Aqui é a mesma coisa. Você tem aqui praticamente metade do confronto direto que o Chelsea não fez nada. O Chelsea falhou em 3 jogos. E no último, o mais recente, o Chelsea perdeu de 2-0. O último antes desse jogo aqui. Antes desse 3-1 de hoje. Ele tinha falhado já e tomado 2-0. No jogo da Taça da Liga, um anterior, né, um jogo confronto anterior, o Chelsea tinha tomado um gol do Everton.
já era um indício daqui, desse jogo para cima aqui, ó. Esses últimos 4 jogos aqui, ó. Esses 4 aqui, ó. Já indica que o Everton, nos últimos jogos entre eles, o Everton vem fazendo alguma coisa contra o Chelsea. Marcou na Taça da Liga, teve 2 jogos em que conseguiu segurar o Chelsea não conseguiu fazer nada, 2-0, e o último venceu, né? Então pronto, já existia um risco aqui para você, se você pensasse em alguma coisa a favor do Chelsea ou contra o Everton, existia risco aqui. Outro fator, risco de calendário, tá? O Chelsea tem um jogo importante dia 10, daqui 3 dias, contra o Lille na Champions League. O Chelsea ainda não está classificado. Ele precisa vencer esse jogo aqui para poder sacramentar a classificação dele, tá? Então, ainda existe o risco do Chelsea perder a vaga na Champions League, e isso daqui influencia no desempenho do time por questões motivacionais, questões de calendário, tá? Outro fator, o Everton é 18º. 18º aqui, ó, na tabela, o Everton ocupa a 18ª colocação. Se a gente olhar aqui embaixo, são os jogos que o Chelsea fez contra times da parte de baixo da tabela, onde o Everton fica na tabela. Pode ver que o Chelsea sempre toma gol aqui, ó. Fez um jogo de 4-1 contra o Southampton, fez um jogo de 3-2 contra o Norwich, fez um jogo de 2-1 contra o Watford. Ah, mas o Chelsea venceu todos os 3. Ok, não tô entrando na questão. Eu tô te mostrando que se você começar a empilhar risco, no final das contas, você chega na conclusão de que não vale uma entrada. Dependendo do que você queira fazer, não vale fazer, não tem valor. Valor de facilidade de você pegar aquele lucro, não tem valor. Você tem que esperar uma oportunidade diferente. Aqui tem outro risco, ó. O Chelsea sempre toma gol contra time da parte de baixo. Se a gente olhar aqui, ó, o Chelsea é 4º colocado. Se a gente trouxer aqui o Chelsea para os jogos que o Everton fez contra times do meio da tabela, aliás, contra times do topo da tabela, né, onde o Chelsea fica aqui, a gente vai ver que o Everton já tinha vencido um jogo contra o Wolverhampton, que é 5º colocado, e marcou o gol contra o City, 3º colocado. Ah, Hilton, mas é o City. O Everton perdeu, é o Wolverhampton. O Wolverhampton é um time ruim, não é? Não. Quando a gente faz a avaliação de risco aqui na classificativa, a gente está olhando times que são parecidos com o Chelsea em termos de desempenho recente, tá? Então esses times aqui sofreram um gol do Wolverhampton, sofreram um gol do Everton, e o Everton venceu o jogo contra o Wolverhampton. De novo, estou empilhando o risco. O confronto direto indicava metade dos jogos com o Chelsea não fazendo nada. Aqui na classificativa, o Chelsea costuma tomar gol contra time da parte de baixo. O Everton costuma marcar gols contra times da parte de cima e ainda venceu um dos jogos, tá? Mais um risco. Quando a gente olha momento de gol, o Everton é um time que em primeiro tempo ele tem uma consistência de gol marcado. Também sofre pouco, mas tem consistência de gol marcado, alguma consistência mínima, e encaixa um último momento de gol aqui, ó, o melhor momento do Everton no segundo tempo inteiro, encaixa com o pior momento de gol do Chelsea. O Chelsea sofre muito gol aqui no final do jogo, tá? E foi se você for olhar lá, foi nesse momento que o Chelsea tomou o 3-1. O 3-1 caiu aqui. Ele tomou o gol exatamente aqui. Então,
quando a gente começa a empilhar risco, tá? Algumas entradas a gente não faz. De novo, ó, o mercado estava apontando favoritismo, mesmo que leve, mesmo que favoritismo não tão claro assim, mas estava apontando favoritismo para um lado. E na verdade, quem tinha uma maior capacidade de se impor era o Everton, tá? Então, dois jogos que, se você soubesse fazer essa avaliação de risco, você não entraria no mercado de probabilidades, tá? Você não entraria, ou você esperaria algum tipo de oportunidade diferente, tá? Então, o que eu queria te mostrar aqui com esse vídeo de hoje é isso, tá? Tenha em mente que para você ter resultado, você precisa se livrar de prejuízo. Você precisa excluir da sua odd o risco que ela contém. Se você não excluir da sua odd o risco que ela contém, você jamais vai ter resultado, nem mesmo, escuta bem o que eu vou falar agora, você jamais vai ter resultado, nem mesmo usando odds altas e stakes baixas. Você não vai ter resultado, nem assim. Porque de 5 jogos que você faz, você vai errar 3. E errando isso, você não vai sair do lugar e não vai ter lucro jamais. Aprenda a avaliar risco e excluir das suas entradas a capacidade de você tomar um prejuízo, tá? Pelo menos no final do mês você sai com lucro se souber fazer isso. Agora, se você souber lidar muito bem com isso, coisa que eu consigo te ensinar e ensino isso para os meus alunos, aí você termina o mês com 50%, 100% de lucro sobre a banca. E isso, eu não estou aqui falando isso para vender treinamento, não estou falando isso para incentivar você a fazer nada. Eu estou te falando, eu estou te dando um fato. Se você quer acreditar, tudo bem. Se não quer acreditar, também ok. Continue com o seu resultado. Eu estou te dando um fato. Se você souber avaliar risco e excluir o risco que a sua odd contém, o seu ROI mensal vai para as alturas. É assim que a gente ganha lucro aqui dentro do grupo. Clique em curtir se você gostou, não curtir se não gostou, comenta o vídeo, manda para aquele seu amigo que assiste jogo e toma head toda hora. Né? E é isso. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.